E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou falar sobre o anime Saikyo Omyoji no Isekai Teiseki, que no caso é um anime sobre o maior exorcista do mundo que acabou morrendo e reencarnando no futuro. A história começa com vários demônios vermelhos invadindo uma vila e eliminando todos os humanos ao redor. Do nada, um cara voando em um dragão começa a atacar a legião de demônios com papéis explosivos. E no momento em que um demônio tentou eliminar um humano, o dragão desceu e devorou o vermelhão. Nessa mesma noite sangrenta, o homem poderoso que se considera o exorcista mais forte da história recebeu um golpe fatal. E tudo isso aconteceu porque alguém usou os alunos dele como refém. No fim, o homem que estava montado em um dragão reconheceu que tudo isso aconteceu com ele por conta da sua busca incessante por poder. No meio dos escombros e em frente ao seu aluno favorito chorando, o exorcista mais forte do mundo prometeu não cometer o mesmo erro novamente. Então ele usa uma magia desconhecida e diz que em sua próxima vida tudo irá dar certo. Depois disso, a cena é cortada para um homem fazendo uma avaliação mágica em uma criança. O resultado da avaliação mostrou que a criança não possui poder mágico, e mesmo que as crianças ao redor estivessem zombando da que não tem poder, o homem que realizou a avaliação ainda parecia não acreditar no que estava vendo. Logo depois disso, o nosso protagonista explica que ele renasceu como Seika Lamprouje, o terceiro filho de uma famosa família de magos, e segundo a criança, esse novo corpo realmente não tem nenhum tipo de poder mágico, porém ele tem um poder espiritual incrível. Alguns dias depois da avaliação mágica, vemos o Seika carregando várias folhas e invocando a sua magia espiritual para transformar as folhas em Shikigamis. Resumindo, algumas folhas acabaram sendo transformadas em animais como ratos e corvos e outras voltaram para ele. Depois que ele faz isso, o seu irmão mais velho chamado Glee aparece o chamando de fracassado. O nosso protagonista pede para ele parar, mas o Glee já parte para a agressão. Nesse momento, alguns corvos do Seika aparecem e começam a atacar o Glee. Depois disso, o segundo irmão aparece e socorre o Glee. Nome feio. Com o passar do tempo, o Seika faz 7 anos de idade e ninguém comemora o aniversário dele. E isso acontece pois ele é filho de uma amante. Logo, todo mundo dessa família o despreza. Mas para alguém que reencarnou com todas as suas lembranças, o Seika não liga para essas coisas bobas. O que interessa mesmo é fazer os seus Shikigamis usando um papel que ele mesmo fez. Nesse mesmo dia, o Seika recebe a visita de uma empregada chamada Ifa. E ela só foi até o quarto do nosso prota, pois ela achou uma roupa dele presa em alguns arbustos. Logo em seguida, o Glee aparece chamando a garota de escrava e se gabando por estar estudando para frequentar um instituto de magia. Do nada, o pai dos 3 garotos aparece e chama o Glee para estudar magia. Nesse momento, o Seika pergunta ao seu pai se ele também pode participar dos estudos mágicos. E depois desse pedido, a cena é cortada para o irmão mais velho usando a sua magia de lâmina de vento contra uma pedra. Já o Glee invoca uma magia de fogo e em seguida fica pedindo para o Seika também tentar usar alguma magia. Nesse momento, o que ninguém imaginava acontece. O Seika pega a varinha e usa uma magia invocando uma bola de fogo azul sem nem mesmo usar um encantamento. E pelo visto, o nosso protagonista só fez isso pois ele deseja conhecer esse instituto de magia. Depois de surpreender a todos, o Seika diz que também deseja aprender a usar magia ao lado dos seus irmãos. E infelizmente o seu pai nega, mas promete arrumar um tutor para ajudá-lo. Depois disso, os 2 irmãos mais velhos seguem aprendendo a usar magia. E o nosso protagonista vai observando essas aulas com o seu Shikigami. Além disso, ele seguiu estudando magia sozinho. Dessa maneira, o tempo foi se passando e aos 11 anos de idade, o Seika decidiu abrir um portal para invocar um demônio que ele se tornou mestre há muito tempo atrás. O primeiro demônio que ele invocou foi uma raposa que ele poderia derrotar facilmente. A invocação dá certo, mas por algum motivo, o demônio que tinha a aparência de mulher alta, tunadona, apareceu em um corpo mais jovem. E antes que o nosso prota conseguisse entender o que aconteceu, o demônio pula em cima dele chamando de mestre. Depois de conversarem e criarem algumas teorias sobre o atual corpo da raposa chamada Yuki, o nosso protagonista diz que apenas a invocou para realizar um teste. Daí, antes que ele a cele novamente, a garota se transformou em uma pequena raposa e pediu permissão para ficar ao lado dele. E o nosso protagonista permitiu que isso acontecesse. No dia seguinte, a empregada do cabelo loiro derruba uma jarra de água no Glee. Daí o garoto, com a mesma atitude arrogante de sempre, porém dessa vez com vergonha, pede para a empregada que ele vive chamando de escrava para ir ao quarto dele durante a noite, pois ele pretende puni-la. Ao ver isso, o Seika interrompe o seu irmão e o cara já parte de novo para a agressão. Porém, depois de ter o seu soco facilmente segurado, o Glee vai embora. Daí o Seika diz para a Ifa que ela não precisa ir até o quarto do Glee durante a noite. E depois de ser salva, a empregada loira pede para o Seika a seguir. Do lado de fora da mansão, a garota mostra ao Seika um filhote de carbúnculo ferido e pergunta se ele pode salvar o pequeno animal. Nesse momento, o Seika pede para a empregada desviar o olhar. E quando ela faz isso, o garoto já lança um feitiço de cura nessa coisa que eu não sei o que é. Ao ver o bicho curado, a Ifa elogia a habilidade mágica do garoto que não tem magia nenhuma. Depois de ouvir isso, o Seika diz que a garota também é especial, pois ela pode ver coisas que ninguém enxerga. A garota até tenta fugir do assunto, mas o Seika diz ter visto os olhos dela seguindo espíritos dos animais várias vezes. Ao ouvir isso, a garota pergunta se ele também pode ver, e ele responde que sim, porém muito menos do que ela. Então a empregada revela conseguir ver tudo que é tipo de coisa espiritual. Depois de expor o seu segredo, ela revela que os espíritos parecem evitar o Sei. Não só isso, mas ela diz que uma vez esses espíritos seguiram a vontade dela. Nesse momento, o nosso protagonista se anima, pois a garota tem a habilidade
de fazer coisas que ele mesmo não consegue. Por conta disso, ele ficou feliz em ter encontrado uma pessoa com essa capacidade tão rápida. Animado, o Seika pergunta se a Ifa deseja usar magia, e a garota responde que sim. Então ele invoca uma pequena bola de fogo e pede para a Ifa tentar eliminá-la. Dito isso, a garota pede para a chama desaparecer, e o fogo realmente desaparece. No fim, o Seika pede para a Ifa treinar de vez em quando com ele. Dessa maneira, o tempo foi se passando e a garota foi melhorando cada vez mais. E quando o Seika completou 12 anos de idade, os dois irmãos dele decidiram ensiná-lo a usar uma espada. Tudo isso porque o irmão mais novo não pode usar magia, então provavelmente ele vai ser enviado para o exército. Do nada, algumas empregadas aparecem e dizem que um grande monstro apareceu perto da cidade. Para evitar o desastre, o pai dos três conseguiu afastar o monstro da cidade. Por conta disso, é bem provável que o monstro vá até onde eles estão. Foi só elas falarem isso que o monstro realmente apareceu. Nesse momento, todos correm e o irmão mais velho manda o Seika recuar. Porém, nosso protagonista correu foi em direção ao mundo. Do lado de fora da mansão, a lagartixa vermelha gigante estava prestes a devorar a Ifa, mas de alguma maneira a própria garota conseguiu se defender. Animado, o nosso protagonista decidiu chamar a atenção do monstro e eliminar ele com apenas um golpe na frente de todos. Nesse momento, todos que assistiram Seika derrotar o monstro começam a festejar e aplaudir. Então, o nosso herói fica feliz e reforça em sua mente dizendo que nessa vida ele não pretende ser enganado ou ludibriado por mais ninguém, e principalmente o maior desejo dele agora é ser feliz. Na entrada da casa, o pai do nosso protagonista olhava para o seu filho sem entender nada, ou talvez entender alguma coisa. Graças ao seu desempenho lutando contra a lagartixa vermelha, o Seika recebeu um jantar de luxo durante a noite. Não só isso, mas o seu pai se sentiu obrigado a realizar um desejo do Seika. Ao ouvir isso, o nosso protagonista foi lá e pediu permissão para se matricular no Instituto de Magia do Império. O pai dele aceita o pedido, porém ele diz que o Seika deve passar no teste com seu próprio esforço. Além de pedir isso, o Seika usa seu cérebro e pede para o seu pai permitir que a Ifa o acompanhe. Em resposta, o velhote diz que a Ifa não tem talento mágico e pede para o Seika desistir da ideia. Nesse momento, o Seika promete mostrar ao seu pai a capacidade da Ifa. Para realizar tal feito, ele vai até a garota de cabelo loiro e pede para ela invocar a maior bola de fogo que ela conseguir do lado de fora da mansão. Mesmo estando com medo de falhar, a Ifa consegue seguir em frente e praticamente consegue fazer um feitiço de nível médio. Ao ver isso, o pai do Seika permite que a garota o acompanhe. Do nada, o Glee se levanta e começa a berrar, dizendo que o clã deles nunca permitiu que os dois irmãos seguissem o mesmo caminho. Resumindo, existe uma tradição nessa família. Nela, somente um filho pode ir a um instituto de magia como representante. O Glee deseja ser esse filho, e pelo Seika não ter magia, o irmão do meio diz ser a melhor opção para representar o clã. Ao ouvir isso, o pai deles concorda com tudo e diz que para seguir essas tradições, o Glee irá para o exército, pois ele tem muita força física e talento para esgrima. Irritado, o Glee chama o Seika para um duelo que é facilmente aceito. Então o pai dos dois menores diz que o duelo irá acontecer no dia seguinte e que ele será o juiz. Depois disso, durante a noite, a Yuki aparece e pergunta se o Seika irá matar o seu irmão, e o Seika diz que obviamente não vai matá-lo. Do nada, o irmão mais velho chamado Luffy aparece e dá uma varinha de vidro como presente de aniversário ao Seika. Feito isso, o Luffy diz que está orgulhoso em ver que o seu irmão mais novo está evoluindo. Além dele falar isso, ele pede para o Seika pegar leve com o Glee, pois com essa derrota, talvez o irmão do meio deixe de ser tão arrogante. Depois que o Luffy vai embora, o Seika sente a presença de alguém do lado de fora da sua janela. Ao olhar para baixo, o protagonista se depara com o Glee o chamando para um duelo sem a supervisão de um juiz. E o Glee só fez isso pois ele pretendia usar magias de nível médio no seu irmão. Porém, quando a batalha começa, nenhuma das magias do Glee fazem efeito. Tudo isso porque o Seika é capaz de se proteger com uma barreira espiritual, que na visão de um mago é algo parecido com uma magia de luz. Daí, para acabar com a palhaçada do seu irmão arrogante, o Seika pega um Shikigami e usa um feitiço para paralisar o Glee e dar uma torcida no braço dele. Tudo isso com o objetivo de fazê-lo desistir da batalha. Após desistir de lutar, o Glee desmaia e o Seika fica lá pensando nas falas do Glee sobre ele ser apenas uma pessoa sortuda. Pensar nisso faz o Seika se lembrar dele invocando um ciclope há 6 meses atrás e o mandando ir atrás de uma lagartixa vermelha gigante que todos têm medo. Resumindo, o acontecimento com a lagartixa vermelha foi algo planejado pelo nosso protagonista para ele conseguir frequentar o Instituto de Magia. Após lembrar do seu planejamento, a raposa pergunta ao Seika o porquê dele estar fazendo tudo de forma tão indireta. Com todo o poder que ele tem, seria muito fácil atingir qualquer objetivo nesse mundo de humanos fracos. Em resposta, o protagonista diz que em sua vida antiga ele morreu para humanos fracos. Por isso, nessa vida, ele deseja ser apenas um comum no meio de todo. Depois desses acontecimentos, o tempo passa e finalmente chega o dia do Seika meter o pé de casa. Após se despedir do seu irmão chamado Luffy, o Seika e a Ifa partem em uma viagem que irá durar 7 dias. Logo que a viagem começa, o Seika dá um colar com o poder de atrair espíritos para a Ifa. Com esse colar, a garota irá ficar forte mais rápido. Então, os dias se passam e o pai do Seika começa a pensar que o seu filho está quase chegando na academia. Ao pensar no menor, o cara se lembra do momento em que uma mulher apareceu na sua porta e o entregou a criança. Nesse momento, descobrimos que o Seika, na verdade, é filho do irmão mais novo do chefe dessa família. Basicamente, o pai do Seika viveu uma vida livre, se tornou um aventureiro e desapareceu no território demoníaco. Ao ver o garoto usando magia sem ter magia, o cara sentiu medo e por isso permitiu que o garoto fosse para o Instituto de Magia, onde ele não será obrigado a lutar constantemente e não irá se envolver com o continente demoníaco. Do
outro lado da tela, o Seika finalmente chegou ao Instituto de Magia. Antes de ir para o outro quarto, a Ifa pergunta toda envergonhadinha se o Seika deseja que ela sirva ele durante a noite, já que agora ela é a serva dele. Em resposta, o nosso prota diz que apenas deseja dormir, e a garota vai embora. Depois disso, a raposa aparece irritada, dizendo que a empregada está perdidamente apaixonada pelo Seika. Daí o nosso protagonista diz que ele não entende nada sobre o coração feminino, pois em sua vida passada ele buscou obter apenas poder. No dia seguinte, o Seika e a Ifa vão fazer a avaliação da academia, e lá todos ficam de olho no Seika, pois ele é o representante de uma família famosa. Então, a primeira a fazer o teste foi a Ifa, e na hora que o Seika faz o seu teste, novamente o resultado mostra que ele não pode usar magia. Após verem o resultado do Seika, todos que estavam na fila começam a xingá-lo, pois o cara não tem magia e mesmo assim quer entrar na academia levando consigo uma serva. Ver as pessoas o xingando faz a Ifa se irritar, mas o Seika pede para ela se conter. Do nada, uma garota aparece e diz ser uma plebeia. Dito isso, ela mete a mão no cristal avaliador e um brilho branco e forte começa a ser emitido. Esse tipo de brilho indica que ela pode usar 4 elementos ao mesmo tempo. Nesse momento, o Seika reconhece essa garota e diz que ela tem até mesmo a mesma cor de cabelo que ela tinha em sua vida passada. Então, depois de reconhecer uma garota da sua vida passada aí na escola de magia que o nosso protagonista estava tentando entrar, o nosso protagonista começa a fazer a prova de admissão escrita. E bom, após terminar a prova, a Ifa diz não estar muito confiante com seu resultado na prova. Então, o nosso protagonista recomenda aí que ela compense isso na prova prática. E nos seus pensamentos, o Seika reflete que a Ifa não teve muito tempo para estudar, por isso seria bastante normal ela tirar uma nota ruim. Logo após a prova escrita, a prova prática começa e em frente aos alunos, o professor mostra vários alvos ali para eles acertarem. E em cada alvo desses, eles devem usar uma magia de um certo elemento. No entanto, o aluno só deve atacar os elementos que ele pode usar. Dito isso, a prova começa e todos os alunos escolhem um elemento para usar. E olhando para o estado dos alvos, o Seika repara que mesmo ele escolhendo apenas um elemento, as outras pessoas que estavam fazendo o teste aí eram fracas demais. Daí a vez da Ifa chega e obviamente ela escolhe o alvo de fogo para começar, já que esse era o elemento a qual ela estava mais acostumada. Então a Ifa invoca uma magia poderosa que chega até mesmo a derreter uma parte do alvo. Alvo esse que, segundo o professor, estava com a magia de resistência a fogo. Em seguida, a Ifa pergunta se ela poderia ir para o próximo alvo, e ouvir isso deixa o Seika surpreso, já que ele pensava que a Ifa só sabia usar magia de fogo. Então a Ifa vai para o alvo de vento e sem ao mesmo usar um encantamento, ela destrói o alvo fortalecido com magia de resistência sem nenhum tipo de problema. E ao perguntar para o Seika o que ele tinha achado sobre isso tudo, o Seika dá um sorrisão para a Ifa, dizendo que estava impressionado com a magia de vento dela. Então, a vez do Seika mostrar suas habilidades finalmente chega, e sem nem mesmo hesitar, os alunos ao redor ficam menosprezando nosso protagonista. Afinal de contas, todos pensavam que ele é um cara que não pode usar magia. No entanto, o Seika os ignora e já dispara sua magia de fogo azul. Em seguida, ele usa uma magia especial que faz o alvo de pedra se transformar totalmente em ouro. Já no obstáculo de água, o Seika usou uma magia de água que logo em seguida se transformou em um grande pilar de gelo. Ao ver aquilo, todos se assustam e ficam se perguntando que tipo de magias eram aquelas. E ver todos assim faz a Ifa ficar muito feliz, já que todos que estavam zoando o cara agora estavam lá assustados. Um tempo depois disso, a professora da prova escrita foi conversar com o professor responsável por esse exame. E olhando o estado dos alvos, o professor assume que os alunos desse ano, para ser mais específico, o Seika e a Ifa acabaram completamente com os alvos. Ao ouvir isso, a professora diz ao professor que a Ifa não tinha tanto poder mágico para isso, e com a quantidade de magia dela, o máximo que ela poderia fazer seriam algumas magias de iniciante. Já o Seika não tinha poder mágico nenhum e por isso ele seria incapaz de usar qualquer magia. Em resposta, o professor fala que é impossível eles terem esses níveis de poder, sendo que eles destruíram tudo. No entanto, nada mais impressionava ele após esse exame, principalmente por conta de uma aluna que foi ainda mais extraordinária que o Seika e a Ifa. Essa aluna foi a Amio, e como ela tinha destruído todos os alvos usando todos os tipos de magia, o professor e a professora chegaram à conclusão de que a Amio podia ser a grande heroína. No dia seguinte, o resultado dos exames foi publicado, e lá o Seika repara que ele tinha passado, ficando na terceira posição graças à sua nota máxima na prova escrita. E ao olhar mais para cima, o Seika encontra o nome da Ifa em segundo lugar, e mesmo dando parabéns a ela, o cara estava meio que se doendo por dentro. E isso tudo porque ele tinha perdido para sua aprendiz numa prova prática. Dito isso, o Seika descobre que a Amio tinha ficado em primeiro lugar no ranking, e nesse momento ele reflete que ele encontrou aí a pessoa que ele estava procurando muito antes do esperado. E alguns dias depois disso, o Seika e a Ifa recebem uma carta dizendo que eles tinham sido aprovados para estudar na escola. Dessa forma, o dia da cerimônia de boas-vindas finalmente chega, e ao conversar com o Seika, a Ifa pergunta se a saia do uniforme dela está muito curta. Ele diz que não, mas por dentro ele estava dizendo que sim, estava muito curta. Do nada, o Seika e a Ifa sentem uns espíritos das sombras pela área, e ao verificar, eles encontram um selo misterioso pela floresta da escola, e por algum motivo, de acordo com o Seika, esse selo pertence à escola, e por conta disso, eles são obrigados a ignorar esse selo e partir para a cerimônia. No entanto, o nosso protagonista coloca um Shikigamis para observar como precaução. Já na cerimônia, a Amio é escolhida como representante da classe,
e quando ela começa o seu discurso, o Seika já sente aquele selo sendo ativado. Nesse momento, vários demônios invadem a cerimônia, e vendo que esses alunos são os inúteis que mal conseguem usar magia para se proteger, o Seika já se prepara para defendê-los. No entanto, a Amio aparece e mostra ser forte o suficiente para enfrentar demônios, e usando um dos seus Shikigamis, o nosso protagonista descobre que um demônio mais poderoso estava conjurando esses demônios. E chegando no local do selo, o tal do demônio superior menospreza o Seika e diz que ele irá morrer por ser burro bastante para confrontá-lo sozinho. Dito isso, o demônio inferior invoca um grupo de demônios inferiores. No entanto, o Seika derrota facilmente esses subordinados. Vendo isso, o demônio chamado Galeios reconhece a força do Seika e decide ele mesmo enfrentar o nosso protagonista. Dito isso, Galeios, usando umas magias de invocar espadas, parte para cima do Seika. Nessa hora, o demônio que eu vou chamar de Galeios corta o braço do Seika, e como um agradecimento pelo Seika ser forte, o Galeios diz que ele está nessa escola para encontrar a grande heroína das histórias, que no caso é a Amio, e matá-la de uma vez por todas. Após contar isso, o Galeios diz que a hora do Seika morrer chegou, e após prender o Seika, o Galeios corta a cabeça dele ali mesmo. Feito isso, o Galeios fica impressionado por ter tido uma luta tão braba contra uma simples criança humana. Porém, ele estava muito mais empolgado para lutar contra a grande heroína. Do nada, o Seika aparece novamente com seu corpo sem nenhum arranhão, e sem entender nada, o Galeios ataca ele novamente. E ao ferir aí o nosso prota novamente, o demônio chega à conclusão de que o menor de alguma forma é imortal. Então, o Galeios promete matar o Seika quantas vezes for preciso. Em resposta, o Seika invoca uma grande quantidade de água, e depois disso, ele invoca um Shikigami elemental de raio para causar uma reação elemental no demônio. Mesmo recebendo esse golpe, o Galeios não se deu por vencido. Daí, para brincar um pouco mais, o Seika invoca um dragão lendário, e vendo essa besta, o Galeios se assusta. Afinal de contas, nem o próprio Rei Demônio poderia invocar um monstro desse nível. E após derrotar o demônio superior, o Seika volta até a cerimônia, e lá, ele descobre que sozinha, a Amio venceu todos os demônios. E vendo a reação da galera com esse feito, o Seika já se lembra de que não importa o quão forte você seja. No fim, todos vão ficar com inveja e querer te apunhalar pelas costas. E é exatamente por esse motivo que o nosso protagonista precisa de uma outra pessoa para se tornar a mais forte do mundo no lugar dele. Com isso em mente, o Seika segue com o seu plano de tentar virar amigo da Amio e tornar ela a tal da pessoa mais forte. Dessa forma, mesmo que a Amio sofresse o mesmo destino que ele teve, o Seika só iria ficar triste, mas depois disso iria ser vida que segue. No fim, para realizar esse sonho, o Seika promete estar disposto a até mesmo vencer o Rei Demônio desse mundo. E um mês depois disso tudo, vemos o Seika na escola tentando convencer a Amio de se tornar uma amiga dele, e a garota responde cheia das raiva, dizendo que ele nunca mais deveria falar com ela. Depois disso, um vaso estranho aparece em cima da cabeça da Ifa e do Seika, e vendo que esse vaso iria derrubar um líquido estranho neles, o Seika usa um Shikigami para fugir. Feito isso, o professor responsável pelo vaso aparece e pede desculpas para o Seika. E ele também revela estar fazendo alguns experimentos envolvendo sangue de demônios. Não só isso, mas esse professor chamado Cordel também foi lá e afirmou dominar magia de luz e de sombras. Ao descobrir isso, o Seika se impressiona com o professor e já começa a pensar que é raro demais um humano ter afinidade com esses dois tipos de magia. Já na aula, a professora diz aos alunos que em breve iria acontecer uma cerimônia de aniversário da escola, e para essa cerimônia, as melhores alunas, a Amio e a Ifa, teriam que ir até a floresta para buscar um certo item. Ao ouvir isso, o Seika começa a pensar que mais selos podem estar na floresta e isso seria meio que perigoso. Então, ele pergunta aí o que aconteceria se alguma das garotas recusassem a pegar esse item, e recebendo a resposta de que eles seriam escolhidos para ficar no lugar da pessoa que recusasse, o Seika faz a Ifa desistir, dizendo que como uma escrava, a Ifa não poderia fazer uma cerimônia tão importante como essa. E um tempo depois disso, o Seika obviamente pede desculpas a Ifa e revela que ele só estava querendo ajudar a Amio, por isso ele fez todo aquele teatro. Ao ouvir isso, a Ifa fica com ciúmes do nosso protagonista e pergunta se ele estava gostando da Amio, e o nosso protagonista responde que ele só queria alguém forte como aliado. E depois disso, o dia da cerimônia do Seika e da Amio chega. Nesse dia, a Amio pergunta o motivo do Seika querer tanto se aproximar dela. Não só isso, mas ela pergunta se ele já não estava satisfeito com a escrava aí dos bagulho grande aí ao lado dele. Em resposta, o Seika diz que o relacionamento dele com a Ifa não é nada desse tipo. Não só isso, mas ele ficou um pouco surpreso aí da Amio falar esse tipo de safadeza. E olhando para o seu lado, o Seika encontra um selo mágico preso num tronco de árvore. Do nada, esse selo se ativa e teleporta o Seika e a Amio para uma masmorra cheia de monstros. Rapidamente, a Amio reage e derrota uns monstros que estavam na frente dela. No entanto, ela é pega de surpresa por um orc, e só é salva graças a uma magia do Seika. Mais monstros aparecem em seguida, e mesmo sendo bem habilidosa, a Amio toma um ataque surpresa e acaba desmaiando. Daí, aproveitando que a Amio não estava consciente, o Seika resolve invocar um Shikigami de centopeia gigante. Assim, ele derrota facilmente os monstros que estavam ali. Após acordar, a Amio começa a ter uma dor de cabeça sem motivo algum, e sabendo que ela já estava curada graças à sua magia, o Seika chega à conclusão de que aquilo era uma maldição, e por isso ele levanta uma barreira mágica anti-maldições. E agora, tendo toda a certeza de que aquilo era realmente uma maldição, o Seika vai lá e faz um papel mágico usando um fio de cabelo da própria Amio, e o trabalho desse papel mágico vai ser proteger a Amio dessa maldição. Do nada, a Amio muda de assunto completamente e pergunta se o Seika realmente nunca tinha feito nada com a Ifa, já que segundo a própria Amio,
Amil, era meio óbvio que a Ifa estava completamente apaixonada pelo Seika. Em resposta, o Seika foi lá e disse que ele vê a Ifa como parte da família, e mesmo com a Amil rindo do fato de um nobre considerar uma escrava como sua família, o Seika continuou dizendo que ele é um bastardo, e por isso ninguém além da Ifa tinha tratado ele como uma pessoa normal. No entanto, dentro dos seus pensamentos, o Seika diz que tudo isso é uma mentira, já que na verdade ele não quer ter apego emocional com nenhuma pessoa. Basicamente, nessa vida, ele não pretende confiar em ninguém. Ao ouvir isso, a Amil resolve contar um pouco sobre sua família. Ela conta que a mãe dela é uma figura muito importante na guilda de aventureiros, já o pai dela é um aventureiro comum. Então, a Amil diz que ela gosta muito de lutar desde pequena, e ela meio que não se importa se o inimigo for um humano ou um monstro. Por conta desse gosto estranho, os pais dela e até mesmo outros aventureiros achavam ela uma completa estranha. E depois de dizer isso, a Amil revelou que ela entrou nessa escola para ficar mais forte e se afastar aí da guilda. Depois de dizer isso, a Amil pergunta se o Seika acha ela estranha também. E diferente da resposta que ela esperava, o Seika responde dizendo que não acha ela estranha por isso. E na verdade, ele achava ela mais estranha por ficar falando safadeza e nem mostrar um esboço de vergonha na cara. E em resposta a isso, a Amil foi lá e deu um socão no Seika. Depois de fazer isso, ela agradece por tê-la ajudado e por ter conversado aí com ela. E depois de ouvir isso, o Seika vai lá e disse que essa vai ser a primeira aventura deles. E após eles vencerem todos os monstros dessa masmorra, o Seika e a Amil vão enfrentar o chefão. E mesmo esse sendo um monstro muito poderoso, com um ataque combinado do Seika e da Amil, esse monstro é facilmente derrotado. E depois de pegarem uma espada e um anel raro, os dois finalmente conseguem sair da masmorra. Feito isso, o Seika vai conversar com o Cordel a sós, o tal do professor. E lá, ele revela saber que o professor Cordel era o responsável por esses selos de invocação pela escola. Nesse momento, o Cordel revela ser um espião do reino demoníaco enviado para matar a grande heroína. Após revelar isso, o cara fala que agora que o Seika sabe de tudo, ele teria que morrer. No entanto, o nosso protagonista revela já saber da maldição que o professor colocou na Amil, e além de saber, ele já até mesmo a removeu. Logo em seguida, o Seika invoca essa própria maldição nele mesmo, e fazendo um ritual meio estranho, ele devolve a maldição completamente para o professor Cordel. E após ter eliminado esse cara aí, o Seika revela estar impressionado de ter conhecido o homem que criou a primeira maldição desse mundo. Porém, para a tristeza desse cara, o nosso protagonista é profissional nesse ramo de maldições. Por isso, esse professor Cordel teve muito azar em ter se tornado aí um inimigo do Seika. E depois disso tudo, o Seika resolve entregar um anel que ele encontrou na masmorra para a Ifa. E esse anel tem a habilidade de atrair mais espíritos para a Ifa. E vendo a Amil por perto, o Seika tenta falar novamente com ela. Mas para a surpresa dele, ela o ignora totalmente e começa a falar com a Ifa aí como se ela fosse sua grande amiga. Depois disso, um tempo se passa e vemos que o Seika já está no segundo ano dessa escola de magia mágica. E na cerimônia desse novo ano, o Seika fica surpreso por não ter tido mais nenhum ataque dos demônios desde que ele matou o professor Cordel. E apesar dele estar feliz, ele estava meio entediado por tudo estar tão tranquilo. Do nada, o vice-diretor aparece e chama o Seika e a Ifa para irem no escritório da diretora da escola. Ao chegar nesse escritório, o Seika se surpreende com o fato da diretora não ser uma humana. Na verdade, ela é uma anã. Daí, como o Seika começou a conversar com essa diretora como se ela não fosse uma superior dele, a diretora fica perplexa. Então, ela diz que não havia dúvidas de que o Seika era o descendente daquele homem. E ao ouvir isso, o Seika deduz que a diretora estava falando aí que ele era descendente do pai dele. Mas não, a diretora revela estar falando do tio dele. Dito isso, a professora conta que em breve irá acontecer um campeonato de artes marciais. E ela queria que o Seika e a Ifa lutassem nesse torneio juntos de uma nova aluna chamada Mabel Crane. Um tempo depois, vemos que a Amil não gostou nada de não ter sido chamada para o torneio. Afinal de contas, ela é a aluna top 1 da escola. Em resposta, o Seika disse que ele falou mesmo para a diretora. Não só isso, mas ele também só aceitou entrar nesse torneio, pois ele estava muito curioso para conhecer essa tal de Mabel aí. E enquanto andava pela escola, a Amil começou a dizer que essa tal de Mabel deveria ser uma nobre, já que assim, elas poderiam decidir quem é a mais forte ali mesmo. E apesar da Mabel não querer ter uma luta besta ali de início, ela acaba cedendo e aceitando o desafio. Dito isso, o confronto se inicia e mesmo com a Amil dando a primeira investida, a Mabel reage e facilmente derruba a Amil. E vendo que tinha perdido, a Amil pergunta se num duelo de espadas ela poderia usar magia, já que por um instante a Mabel tinha usado uma magia das sombras para se defender. Em resposta, a Mabel foi lá e falou que em uma batalha real não existe essa de pode ou não pode, você usa o que tem: bazuca, granada, exorcismo. E segundo a Mabel, era por conta de uma dessas perguntas bestas que ela achava a Amil uma mimada. Antes de ir embora, a Mabel vai lá e diz que ela acha o Seika um mimado também, e que ele nem deveria participar desse torneio, pois segundo ela, diferente dos outros torneios, esse que vai acontecer agora vai ser muito sangrento. Um tempo depois, vemos o Seika e a Mabel, a Ifa e a Amil numa carruagem que vai levar eles para o torneio. E a Ifa só está nessa carroça, pois ela é a serviçal do Seika, por isso ela recebeu permissão do instituto para o acompanhar. Já a Amil não tinha permissão nenhuma, ela só queria ver como a Mabel lutava a sério mesmo. Assim, o grupo finalmente chega na capital do reino. Ao chegar lá, o primeiro lugar para onde o Seika vai é para o estádio do torneio. Afinal de contas, ele queria saber quem são seus inimigos. No estádio, o Seika percebe que se caso ele e a Mabel fossem vencendo todas as lutas, eles iriam acabar se enfrentando nas semifinais. E bom, após ver o que queria, o Seika disse para o pessoal que ele vai pro seu quarto descansar. No entanto, após o Seika e a Amil meterem o pé, o Seika foi lá e revelou que ele só meteu o pé para investigar o motivo
motivo do instituto ter escolhido ele e não a Amio para lutar. Depois disso a cena corta e o torneio finalmente começa. A primeira luta era do próprio Seika contra um mercenário super conhecido pela cidade. Esse mercenário era um ex-nobre e por odiar os nobres com todas as suas forças, ele prometeu massacrar o Seika na batalha. No entanto, a luta mal inicia e com apenas um ataque, o Seika joga o cara para longe do ringue. E após essa batalha do Seika, um duelo entre um mago de água e um cara misterioso começa. A batalha mal inicia e o mago fica paralisado sem entender nada. E nem mesmo o Seika, usando seus Shikigami para observar melhor, conseguiu entender o que estava acontecendo. Lentamente, o espadachim se aproxima do mago e mesmo com a vitória já basicamente garantida, o espadachim vai lá e mata o mago na frente de geral. E obviamente algumas pessoas da plateia ficam assustadas com o que tinham acabado de ver. No entanto, a maioria da plateia fica toda animada. Afinal de contas, alguém morreu e os caras ficou feliz com isso. E observando melhor esse espadachim, o Seika percebe que também existem humanos com a capacidade de colocar poder espiritual nos olhos. E a pessoa que tem esse poder espiritual nos olhos consegue amaldiçoar quem os olhavam. E o Seika então finaliza essa explicação dizendo que os portadores desses olhos no seu mundo eram conhecidos como portadores dos olhos do mal. Dito isso, a segunda batalha do Seika começa e a sua oponente dessa vez era uma maga com um golem de poder anti-magia. Porém, como o nosso protagonista não usa magia de verdade, ele acaba derrotando o golem e a maga em questão de segundos. E olhando para a plateia, vemos que a Ifo não está muito feliz em ver o Seika ganhando as batalhas não. Afinal de contas, uma hora ou outra, ele iria acabar lutando com o tal do espadachim assassino. Em resposta, o nosso protagonista diz que tá tudo bem e que ele não morreria tão fácil assim. Já nos seus pensamentos aí, o nosso protagonista diz que esse torneio é o mesmo que brincar com um cachorro. Então a luta da Mabel começa, e mesmo com o oponente dela usando magias de pedra de nível alto, a Mabel estava cortando tudo usando pequenas adagas. E vendo a garota fazer isso, o nosso protagonista percebe que ela estava usando magia de gravidade para aumentar o peso das suas lâminas. No entanto, usar esse tipo de magia não é algo fácil. Por isso, o nosso protagonista fica curioso aí de como ela aprendeu a fazer isso. E após ela vencer o mago, todos ficam aplaudindo a Mabel e chamando ela de heroína Rui. Porém, o Seika não entende nada e já pergunta para a Ifa e para Amio o motivo da Mabel estar sendo chamada de heroína. Então as duas respondem que o segundo herói a existir se chamava Mabel. Não só isso, mas essa garota usa a mesma espada que o herói. Sabendo disso, o Seika começa a pensar que as coisas estavam finalmente se encaixando. E durante a noite, ele aborda um homem estranho que estava enviando uma cartinha para um pombo correio. E em frente ao cara, o Seika revela saber que esse cara é um espião dos demônios. E ao prender esse homem com uma magia de planta, o Seika invoca um monstro em forma de macaco. Macaco esse que tem a habilidade especial de ler a mente das pessoas. E graças a isso, o nosso protagonista consegue descobrir mais aí sobre a espionagem demoníaca nesse reino. Não só isso, mas o nosso protagonista descobre que os demônios estavam querendo exterminar a Mabel. Afinal de contas, ela também fazia parte aí de profecias de heróis. E como aquele demônio Galeios e o professor Cordel tinham sumido da face da terra, a galera do reino demoníaco de alguma forma começaram a pensar aí que ela estava relacionada com isso. Após saber de tudo isso, o nosso protagonista fala que tudo terminou para o espião. Então ele recompensa um macaco monstro chamado Satori, dizendo que ele poderia fazer o que ele quisesse com o espião. E bom, o macaco fez lá o que ele queria. E depois disso tudo, o Seika revela saber o que a escola queria com a Mabel, que no caso era deixá-la ganhar o torneio e pegar toda a fama de heroína para si. E dessa forma, a verdadeira heroína, a Amio, não teria que ficar lidando com ataques de espiões e coisas do tipo. Resumindo, a Mabel, ou Mabel, era uma farsante para despistar os demônios da verdadeira heroína. E após o cara revelar isso para a gente, o dia seguinte do torneio começou. E obviamente, o Seika estava vencendo todas as batalhas facilmente. Então, a Mabel vai lá e pede para ele sair do torneio para não ter que enfrentar ela. Isso tudo porque ela sabia que o Seika era muito mais forte do que as pessoas a qual ela estava enfrentando. E por ele ser tão forte, ela teria que partir para cima dele com a intenção de matá-lo. Em resposta, o nosso protagonista ignora tudo o que ela diz e responde dizendo que caso ela queira vencer, ela que faça isso de maneira justa dentro da arena. Dito isso, as semifinais do torneio começam e a primeira luta foi entre o espadachim com o olho do mal, o tal do Kailis, e um mago que domina todos os 4 elementos, algo que é aí bastante raro. No entanto, mesmo com toda essa habilidade rara, o mago não conseguia fazer nenhum dano ao Kailis. E quando ele estava prestes a morrer para o Kailis, os juízes pararam a luta, já que eles já tinham decidido aí que o Kailis era o vencedor mesmo antes deles desferir o golpe final. Um tempo depois, vemos o Seika aí no seu quarto dizendo que ele não pretende ganhar esse torneio. Tudo isso porque a ideia principal dele é fugir dos holofotes. Do nada, alguém ataca o Seika e esse alguém era a própria Mabel. Em resposta, o nosso protagonista devolve aí os ataques e vendo que estava muito difícil fazer algum dano no nosso protagonista, a Mabel do Biscoito Mabel aproveita a distração dele aí e mete o pé. No entanto, o nosso protagonista vai atrás dela para tentar conversar. E em frente ao nosso protagonista, a Mabel diz que ela não pretendia matá-lo. Ela basicamente só queria machucá-lo ao ponto dele não conseguir lutar. Após dizer isso, a Mabel vai lá e diz que ela tem um motivo para querer lutar na final e por isso o Seika deveria desistir o quanto antes. Senão, ela iria matá-lo mesmo ele não querendo. Em resposta, o Seika revela já saber que a Mabel é uma farsante aí usada para atrair os holofotes dos demônios no lugar da Amio. Porém, considerando aí o desespero da Mabel, o Seika começa a mostrar um pouco mais de motivação para vencer essa batalha. E ao ver essa motivação do cara, a Mabel resolve abrir a boca e contar tudo. E bom, o trabalho dela não era ganhar o torneio, mas sim morrer para o
espadachim com o olhar do mal, já que assim os demônios iriam pensar que a grande heroína estava morta. Logo em seguida, Mabel conta que ela e o Kyle eram escravos treinados para ser mercenários, e segundo a Mabel, o que mais importava para a associação de mercenários era saber se o Kyle tinha se tornado um mercenário perfeito, já que quando ele era criança, a associação fez em um experimento com ele que consistia em tirar todos os sentimentos do cara. E continuando aí com a boca aberta, a Mabel foi lá e disse que as crianças que são escolhidas para ser mercenários, no início, são todas reunidas para um treinamento em conjunto. No entanto, conforme o tempo vai passando, eles escolhem algumas crianças para passar por uma cirurgia de remoção de sentimentos, e após essa cirurgia ser realizada, a criança escolhida deve matar todas as outras para se tornar o tal do mercenário perfeito. Já vi isso em outras histórias, em outros animes, não lembro, hein, mas já vi. Ouvindo isso, o Seika deduz que a Mabel era a última criança que o Kyle tinha que matar para se tornar aí o mercenário perfeito. Não só isso, mas nosso protagonista também percebe que esse tal de Kyle aí era o irmão da Mabel, e que o cabelo dela só era ruivo por ter sido pintado. No fim, a Mabel diz que o Kyle é uma pessoa muito gentil, e que agora, depois dessa cirurgia, o cara não é mais o irmão dela. Por isso, ela pretende matá-lo para libertá-lo de todo esse mal que fizeram com ele. Basicamente, essa é a única coisa que ela pode fazer pelo seu irmão. Após ouvir tudo isso, o Seika vai lá e diz que ele mudou de ideia. Basicamente, ele vai vencer o torneio e derrotar o Kyle. Dessa maneira, a Mabel não precisava morrer. Não só isso, mas ele prometeu que enquanto ela continuasse no Instituto de Magia, ele iria dar um jeito de protegê-la dos mercenários. E mesmo ouvindo tudo isso, a Mabel vai lá e diz que ela vai ir com tudo contra o Seika no dia seguinte. Já o Seika responde dizendo que não tem problema nenhum, e que dessa forma seria muito melhor para ele. Dessa maneira, ele poderia mostrar o quão poderoso ele é para protegê-la. E depois disso tudo, o último dia do torneio começa. E na batalha contra o Seika, a Mabel vai com um machado ao invés de uma espada que ela usa. Isso tudo era porque a Mabel não pretendia fingir ser uma heroína na luta contra o Seika. Ela iria lutar para valer, usando o próprio estilo dela. A batalha então se inicia, e a Mabel mostra ser muito mais rápida do que o Seika esperava. No entanto, o Seika usa uma magia para deixar o machado da Mabel tão pesado que ela não conseguia nem mesmo levantar. Após fazer isso, o Seika usa uma magia para capturar a Mabel, e em frente a ela, ele se mostra aí ser muito forte. No fim, os juízes do estádio dão a vitória para o nosso protagonista, e após vencer a Mabel, o Seika garante que vai dar um jeito de cuidar do Kyle para ela. Assim, finalmente, a luta final começa. E logo de início, o nosso protagonista pede desculpas por ser ele a estar na luta e não a Mabel. No entanto, o Kyle nem estava preocupado com isso, pois ele pode muito bem matar a Mabel a qualquer instante. Dito isso, a batalha começa, e o Seika já começa ativando uma cortina de fumaça para ninguém ver a batalha. E vendo que o Kyle era muito resistente à magia, o Seika invoca um demônio guerreiro e diz que o fato do Kyle não ter medo ou qualquer coisa do tipo era uma coisa ruim, já que se ele tivesse medo, ele saberia o quão tenebroso era esse demônio que estava à frente dele. E com apenas um ataque, o demônio derruba o Kyle. Feito isso, o Seika pergunta a Yuki se seria ingenuidade salvar esse garoto. No entanto, umas manchas aparecem no corpo do Kyle do nada, e mesmo com o Seika usando uma barreira anti-maldições, a maldição do Kyle continua machucando ele. Nesse momento, o Kyle recobra um pouco da sua consciência, e vendo que iria morrer, ele pede para o Seika passar uma mensagem para Mabel. E em frente ao Kyle morto, o Seika se toma de raiva e diz que uma mera maldição não poderia derrotar um homem mais poderoso. Dito isso, o Seika ativa um monte de Shikigamis e diz que nem mesmo a morte seria um obstáculo para o homem que era conhecido como o mais poderoso na sua última vida. Nesse momento, a Yuki tenta parar o Seika dizendo que um feitiço desse nível iria atrair muita atenção, e que no fim, não teria sentido nenhum o Seika ter reencarnado para fugir do trágico fim da última vida dele. Ouvir isso faz o Seika desistir, e dessa forma, o torneio acaba com o Seika como campeão. Após receber a premiação, o Seika mostra o túmulo do Kyle para Mabel, e lá, após receber a premiação, o Seika vai lá e passa para Mabel a última mensagem que o Kyle deixou para ela. Basicamente, a mensagem era que de alguma forma, o cara ainda amava muito a sua irmã, e ele também sentia muito por tudo que ele tinha feito. Após contar isso, o Seika daí a certeza que ele iria proteger a Mabel de qualquer perigo. No fim, a Ami dá uma lição de moral na Mabel e diz que agora a Mabel deveria ter como objetivo de vida ficar mais forte ao lado dela. E depois disso tudo, o Seika foi conversar com a diretora. Lá, a diretora revela ter ficado grata pelo nosso protagonista ter salvo a Mabel, e que ela só tinha colocado ele no torneio, pois ela sentia que de alguma forma ele iria salvar a garota. Não só isso, mas a diretora disse que após ter vivido mais de 300 anos, ela sabia o poder imenso aí que o nosso protagonista tinha. E no fim desse episódio, a Mabel foi estudar com o Seika, e ao ser forçada a estudar pra caramba, a Mabel acaba entrando em pânico. E já no episódio seguinte, enquanto conversava com seu grupo, o Seika revela ter sido chamado para ir investigar um dragão num reino chamado Astíria. Do nada, um garoto acompanhado de uma elfa entra na escola. Esse garoto vai direto até o Seika e revela ser o príncipe do reino que chamou o Seika para investigar o tal do dragão. E ao ver a Ifa, o príncipe chamado Cecílio se apaixona completamente por ela. Então, ele pergunta se ela poderia se juntar ao harem dele e se tornar uma das suas esposas. No entanto, ao ver todo mundo olhando para ele de uma forma meio estranha, o príncipe Cecílio pede desculpas e vai conversar a sós com o Seika. Lá, ele conta que o dragão de Astíria vivia em harmonia com o rei. Porém, em menos de um ano, o dragão começou a ter atitudes agressivas. E quanto mais o tempo se passava, esse dragão ia causando cada vez mais danos ao reino. E após contar sobre isso, o príncipe pede para o Seika investigar isso e vai embora para resolver uns outros problemas. Do nada, enquanto voltava para a escola, o Seika é puxado pela Mabel e pela Ami. Então, as duas perguntam se ele realmente pretendia entregar a Ifa para o príncipe. Em resposta, o Seika diz que não, mas
mas se caso a Aifa quiser, ele deixaria ela ir. Ouvir isso faz a Ami dar uma bronca no Seika e dizer que a Aifa nunca faria isso, e que ele nem mesmo deveria falar isso para ela, pois isso iria deixá-la muito triste. Após levar essa bronca, o Seika e a Aifa partiram até o reino de Astyria para fazer a tal da investigação. Na carruagem, a Aifa conta que ficou meio feliz por ter alguém como um príncipe, sim, interessado em uma escrava como ela. E bom, ouvir isso faz nosso protagonista sentir um sentimento meio estranho, algo que ele não sabia explicar, mas ele não tinha gostado nada disso. Já no reino de Astyria, o príncipe Cecílio mostra o dragão para o Seika. Do nada, o dragão de baixa renda tenta atacar geral. No entanto, um homem misterioso invoca um tigre de baixa renda e nessa batalha de CGI, o tigre de baixa renda sai na vantagem e expulsa o dragão de baixa renda. Porém, o tigre por algum motivo perde o controle e tenta atacar a Aifa. E quando o Seika estava prestes a atacar o monstro, o homem responsável pela invocação parou a besta e pediu desculpas por isso. Esse homem se chama Zect, um nome horrível, e o cara é o chefe de um grupo de mercenários contratado pelo rei. E ao perguntar para o príncipe o motivo dele ter contratado mercenários, o Cecílio respondeu que era para matar o dragão, já que após ver o tigre de lava do Zect, o Cecílio tinha certeza que os mercenários poderiam matar esse dragão. Em resposta, o Seika vai lá e diz que isso é muito perigoso e que na pior das hipóteses, o dragão poderia fugir e atacar um outro reino. Então, ao ouvir isso, o Zect responde dizendo que ele já tinha matado vários dragões e que um riquinho mimado como Seika nem se comparava a ele. Graças a isso, os dois começam a discutir e o príncipe é obrigado a interromper a discussão. Então, o Seika vai lá e pergunta ao príncipe se não tinha problema nenhum em matar o dragão. Afinal de contas, para a rainha e para o povo desse reino, esse dragão era como se fosse um símbolo muito importante para eles. Porém, o príncipe disse que ele é quem manda na cidade e como o dragão estava atacando, ele iria matá-lo para dar um fim nisso tudo. E depois disso tudo, o Seika dá uma bronca na Aifa aí por ela não ter reagido com magia ao ataque do tigre. E mesmo com ela chorando, o Seika foi lá e disse que ele não pode pegar leve com ela nessa questão, já que durante a sua última vida, ele perdeu um grande amigo que ficou igual a ela, sem reação ao ver uma criatura poderosa na sua frente. Após dar uma bronca na Aifa, o Seika resolve investigar mais sobre o dragão nos livros do reino. Porém, ele não consegue nenhuma informação útil e por causa disso, ele resolveu que no dia seguinte, ele iria subir a montanha onde fica o tal do dragão para saber o motivo desse comportamento estranho. Já durante a noite, a Aifa chamou o Seika e contou que o príncipe Cecílio tinha chamado para dormir no quarto dele. E obviamente, a Aifa estava morrendo de medo. Então o Seika foi lá e sugeriu que ela dormisse aí no quarto do cara por esse dia. Assim, o cara não iria perturbar mais ela. E antes de dormir, o Seika resolve perguntar para a Aifa se ela não tinha vontade de entrar para o harem do Cecílio. E que se caso ela quisesse, ela não teria que se preocupar com ele. Em resposta, a Aifa pergunta se ela era um incômodo para o Seika. E ela também perguntou se o Seika não iria ficar incomodado aí se ela fosse para o harem do príncipe. No fim, o nosso protagonista responde que na verdade ele iria sentir muita falta da Aifa. Mas mesmo assim, todos têm o direito de escolha. E ele não acha que tem o direito de decidir o futuro da Aifa. Ao ouvir isso tudo, a Aifa fica meio triste e no dia seguinte, ela some do quarto do Seika sem ao menos dizer nada. E vendo tudo isso, a Yuki aparece e diz que estava ficando com pena da escrava e que o Seika estava sendo muito duro com ela. Tudo isso porque a Aifa era completamente apaixonada por ele. Um tempo depois disso, o Seika vai conversar com o príncipe. Lá ele pergunta o motivo do príncipe ter chamado a Aifa durante a noite. O príncipe responde dizendo que ele só queria conversar com ela e que ele basicamente não pretendia fazer nenhuma maldade. No entanto, a Aifa tinha recusado e por isso o príncipe queria comprar ela a todo custo do Seika. Em resposta, o nosso protagonista disse que não iria vendê-la, a não ser que essa fosse a vontade dela. E mudando de assunto, o Seika diz que vai subir até a montanha para investigar o dragão. E sabendo disso, o príncipe já começa a planejar dar em cima da Aifa enquanto o nosso protagonista está investigando o dragão. Depois disso, a cena corta e vemos a Aifa conversando com a serva do príncipe. Essa serva conta que o Seika era um monstro e que os espíritos evitavam o Seika da mesma forma que evitam um demônio. A elfa então pergunta se o Seika era o filho do conde Laprogue e sua esposa. Daí quando a elfa descobre que ninguém sabia quem era a mãe do Seika, ela vai lá e diz que a Aifa deveria ficar longe dele por um tempo, já que ele poderia muito bem ser um demônio. Dito isso, a elfa sugere que a Aifa visite o harem do príncipe só para dar uma olhadinha aí antes de recusar qualquer coisa. Nisso a cena corta novamente e vemos o Seika chegando no ninho do dragão de CGI. E depois de derrotar o dragão, o Seika descobre que tinha um ovo aí no ninho dele. Resumindo, o dragão só estava atacando o reino para proteger o seu filhote. Voltando para a Aifa, a elfa mostra para ela o harem do príncipe. Eu vou te dizer, mano, não era pouca coisa não, me perdi até nas contas. Lá a elfa mostra que todas do harem desse príncipe acabam se tornando pessoas muito importantes no mundo. Algumas até mesmo se tornam rainhas. E ao ser questionada se iria se juntar ao príncipe, a Aifa não responde a nada. E voltando ao ninho, o Seika dá um jeito de manter aí o ovo em um bom estado. Não só isso, como esse dragão aí acaba simpatizando com o nosso protagonista. Dessa forma, o nosso protagonista diz que ele vai avisar ao reino sobre a situação atual do dragão e que não seria preciso matá-lo. Dito isso, o príncipe vai até a Aifa e de alguma forma ele consegue uma papelada para tirar a escravidão dela. Então o príncipe foi lá e contou que caso o Seika recusasse, ele iria pegar todos os escravos da família do Seika e assim obrigar o Seika a vender a Aifa na força. Nesse momento, o príncipe até mesmo captura a Aifa e sua serva. A elfa lá. Do nada, o Seika aparece montando no dragão e geral fica perplexo com essa cena. Nesse momento, a Aifa fala para todos ali presentes que quem ela gosta é o Seika e por conta disso, ela vai junto do Seika para ajudar com o ovo do dragão. E em cima do dragão e atrás do Seika, a Aifa o agradece por tê-la ajudado. Mesmo que ele nem soubesse o que ele tinha feito, o simples fato dele ter ido até ela nesse momento a deixou muito feliz. Assim, ao chegar no ninho, o Seika
Seika pede para Ifa ajudar a aquecer o ovo com uma certa magia de fogo. Do nada, o tal do Zect invoca o tigre mágico dele e revela estar atrás do ovo desse dragão desde o início. Por conta disso, o Zect vai lá e diz que ele teria que matar o Seika e a Ifa ali mesmo. Do nada, o tigre toma uma rajada de água e sai voando para longe. Nesse momento, vemos que é a Ifa que lançou esse ataque. Não só isso, mas ela disse que agora ela não vai mais ficar com medo em frente ao inimigo. Porém, o Zect não se dá por vencido e coloca o tigre e o seu exército para atacar o Seika novamente. No entanto, o Seika usa uma magia poderosa e transforma o tigre de baixa renda em cinzas. Feito isso, o Seika captura todos esses mercenários e dá os parabéns pela Ifa ter melhorado tanto. Feito isso, o Seika entrega os mercenários ao Cecílio, e mesmo revelando a verdade sobre o dragão, o príncipe Cecílio responde que a Assembleia do Reino não seria convencida com coisas tão vagas. Então o príncipe vai lá e pergunta se o próprio Seika não poderia ir matar o dragão. Do nada, esse príncipe se exalta e acaba mostrando que não existe coisa nenhuma de Assembleia, e como ele era um novato, ele queria um grande feito para mostrar o seu valor a todo o reino, já que sem isso, ele não poderia ser o próximo rei. E como o Seika recusa o pedido do príncipe mesmo assim, o Cecílio vai lá e inventa uma mentira, dizendo que o Seika era suspeito de usar uma magia para fazer o dragão se comportar de uma forma agressiva. Por conta disso, o nosso protagonista acaba sendo preso, e mesmo podendo se livrar disso a qualquer momento, o Seika decide que o melhor seria aceitar essa prisão nesse momento. Depois disso, esse príncipe começa a dar em cima da Ifa de novo, e vendo essa situação, o Seika dá um empurrão no cara, e diz que só estava deixando o príncipe fazer essas bobagens, pois ali não era o país dele. No entanto, esse príncipe aí já passou de todos os limites, só se preocupando com mulheres e com fama, e até mesmo ameaçando a vida de um dragão que só queria proteger o seu ovo. Por conta disso, o Seika dá mó gritão, dizendo que não queria deixar a Ifa ficar com um cara que nem esse príncipe. Em resposta, a elfa chamada Lizzie começa a rir. Então, a Lizzie fala para o Cecílio parar com essas bobagens e que estava meio óbvio que a Ifa não queria ele. E após pedir desculpas para o Seika pela atitude do príncipe, a Lizzie foi conversar a sós com a Ifa. Lá, a Lizzie diz ter percebido que a Ifa amava muito o Seika e que de alguma forma, a Ifa a lembrava a princesa elfa dos contos de fada. Nessa história, mesmo a princesa sendo do grupo do grande herói, ela sente pena do rei demônio e o ajuda. Dito isso, a Lizzie entrega uns espíritos de luz para a Ifa e deseja boa sorte na jornada dela com o Seika. E na cena pós-crédito desse episódio, que no caso é o 9, vemos um grupo de demônios poderosos em ação. Vemos então o capitão desse grupo de elite dizendo que não importava o custo, mesmo sendo até a própria vida dele, ele iria cumprir a sua tarefa de matar a grande heroína de qualquer forma. E um tempo depois disso, o Seika conta ao seu grupo que ele teria que voltar para sua família para uma certa visitinha. Então ele pergunta se a Amy e a Mabel não queriam ir junto também, já que o pai do Seika estava muito interessado em conhecer a aluna que domina os 4 tipos de magia, e ele também queria conhecer a filha do Barão Crane. Ao chegar em casa, o Seika apresenta suas amigas para o seu irmão mais velho, o tal do Luft. Do nada, o Glyn dá um gritão chamando o Seika. Em frente ao seu irmão, ele conta que apesar de estar muito feliz de estar no exército, ele não tinha esquecido a humilhação que o Seika o fez passar. Então o Glyn desafia o Seika para um duelo de espadas. No entanto, quem resolve aceitar o duelo do Glyn é a Amy. E como o Seika contou que se caso a Amy o perdesse, ele iria lutar, o Glyn acabou concordando. Dito isso, a luta se inicia, e mesmo com a Amy tendo a vantagem na luta, o Glyn usa um truque especial e acaba vencendo ela. Feito isso, o Glyn diz que o Seika não poderia fugir da sua promessa e que agora ele deveria lutar. E do nada, uma garota misteriosa aparece e diz estar sentindo que o Glyn iria perder. No entanto, até mesmo na derrota, as pessoas têm capacidade em aprender algo, e por isso, ela estava ansiosa para ver essa luta. Ao ouvir isso, o Glyn acaba desistindo de lutar, e ao apresentar essa garota misteriosa, ele revela que ela é a princesa sagrada chamada Fiona. Nesse momento, a Yuki, sem entender nada, pergunta ao Seika quem era essa tal de princesa sagrada, e em resposta, o Seika diz que esse é o título único da Fiona, já que ela é filha do imperador com uma certa sacerdotisa. E depois dessa apresentação, a Amy pergunta o motivo da princesa estar na casa do Seika. Então a princesa responde dizendo que ela veio ver a Amy, já que a Amy era a menina da profecia do grande herói, e isso é algo muito incrível. Durante o jantar, o pai do nosso protagonista demonstra estar feliz com o fato do seu filho estar fazendo coisas maneiras aí pela nação. Não só isso, mas ele está se divertindo na escola. E até mesmo a madrasta do Seika, que sempre ignorou o cara, demonstra aí um pouco de afeto aí com o nosso protagonista pela primeira vez. E durante a noite, a sós com o Seika, a Yuki vai lá e diz não suportar o jeito da princesa sagrada. Não só isso, mas ela não entendia como o nosso protagonista aguentava falar com ela. Em resposta, o Seika foi lá e disse que essa princesa lembra muito a antiga esposa dele. E quando a Yuki iria perguntar sobre que esposa é essa, a Amy aparece invadindo o quarto do nosso protagonista. Lá dentro, a Amy disse que só estava entediada e queria conversar aí um pouco com o nosso protagonista. Então, a Amy perguntou o que o nosso protagonista pretendia fazer após completar os estudos. E infelizmente, ela não obteve nenhuma resposta. E por isso, ela resolveu contar o que ela ia fazer. Basicamente, ela pretende voltar para casa e se tornar uma aventureira, já que ela acredita não ter vocação para nenhuma outra coisa. Em resposta, o nosso protagonista vai lá e diz que ele vai se tornar um aventureiro ao lado dela. E ao ouvir isso, a Amy fica muito feliz e faz uma promessa com o Seika deles lutarem juntos no futuro. Assim, após a Amy sair do quarto do Seika, a Yuki pergunta se o Seika tinha esquecido que ele só tinha ficado amigo da Amy para ocultar sua verdadeira força. No entanto, o Seika responde dizendo que não tinha esquecido isso e que esse ainda era o plano dele. No dia seguinte, a Fiona resolve dar um passeio pela cidade do Seika. Do nada, ela segura o Seika pela mão e diz que agora eles vão ter tipo um encontro amoroso. Assim, ao final do passeio, o Seika vai lá e resolve entregar um laço de presente para a princesa. E no fim, a princesa ficou muito grata
grata aí por ter tido esse dia especial com o nosso protagonista. Já na cena pós-créditos, vemos o Glenn treinando duro e grosso. Nesse momento, o Seika aparece e diz que era impressionante o fato do Glenn ser da guarda sagrada. No entanto, o Glenn responde que o fato dele ser parte da guarda sagrada não corresponde à sua própria força. E por incrível que pareça, mesmo não sendo forte, ele não foi escolhido aí por sorte. Na verdade, o que aconteceu foi que a princesa escolheu ele e outros soldados por algum plano político que ele nem mesmo sabe qual é. Após falar isso, o Glenn revela que a Fiona aí tem uma certa habilidade de ver o futuro. Isso tudo porque a mãe da Fiona não era qualquer sacerdotisa, mas sim a sacerdotisa responsável pela profecia da grande heroína e do rei demônio. E alguns dias depois dessa incrível revelação, vemos essa princesa perseguindo o Seika a todo instante. E quando a Yuki fica sozinha com o Seika, ela pergunta aí se o fato da princesa ter um poder similar ao dele, que no caso é o de ver o futuro, não poderia ser uma ameaça para ele. No entanto, o Seika diz que não, desde que ele não se envolva demais com a princesa. E depois disso aí, a Ami foi conversar com o Seika. E como a princesa iria embora no próximo dia e estava meio solitária jogando xadrez sozinha, a Ami pede para ele ir falar com ela. Então o Seika vai até a princesa e lá ele começa a jogar xadrez com ela. Nesse momento, a princesa pergunta se o Seika sabia qual era a peça mais forte do xadrez. Em resposta, o Seika diz que as peças mais fortes são ele e a princesa, já que eles eram responsáveis pelas pessoas que estavam controlando as peças sem ao menos estar na guerra. No entanto, a princesa diz que ela pensava diferente e que para ela, a peça mais forte é uma peça que não está no xadrez, que no caso é o povo, já que mesmo que alguém seja um rei, caso o povo se rebele, não importa a defesa, o rei vai cair, e por isso ela considera o povo sendo a peça mais poderosa. Do nada, a princesa diz que ela queria salvar alguém, que no caso é uma pessoa que em breve iria cair num buraco, no qual seria muito difícil de sair. No entanto, a princesa diz que ela não poderia contar mais, e que apenas torcia que esse futuro iria mudar e esse alguém seria salvo. Depois disso, a cena corta e vemos novamente um grupo de elite de demônios. Dessa vez, eles estão atacando um grupo de humanos e monstros. Lá, o capitão deles conta que tinha uma habilidade rara de ver o ponto forte de cada ser vivo, e com essa habilidade, ele vai cumprir o seu objetivo. Voltando para a mansão, o Seika e o grupo da princesa estavam prestes a ir embora. Então, o Seika resolve acompanhar a princesa na viagem. Daí, enquanto estavam na viagem, um grupo de bandidos tentam atacar a princesa. No entanto, o Seika consegue facilmente vencer e capturar todos os bandidos. Feito isso, a princesa agradece ao Seika pela ajuda, e ao chegar na entrada do reino, a Fiona se despede do Seika e das garotas, dizendo que estava do lado do Seika e que ele não deveria se esquecer disso. Porém, o Seika não entende nada desse discurso e fica ali sem saber o porquê ela disse isso. Durante a noite, vemos que o grupo dos demônios finalmente tinham chegado perto do reino humano. Então, o capitão desse grupo vai lá e diz que finalmente estava na hora de cumprir o objetivo deles. E mesmo sendo quase óbvio que eles iriam morrer após matar a grande heroína, eliminar ela é algo que só eles podiam fazer. E no início do penúltimo episódio, vemos que a diretora pretendia colocar o Seika como representante do conselho estudantil para uma cerimônia da escola. E mesmo não querendo inicialmente, o Seika acaba aceitando. A sós com a Yuki, o Seika vai lá e diz que esse instituto é muito interessante. Não só isso, mas ele também estava muito ansioso para viver como um aventureiro. No entanto, o Seika vai lá e diz que ele estava se destacando muito nesses últimos tempos. E por conta disso, a partir de agora, ele iria se esforçar mais para viver como alguém normal. Então, a Yuki vai lá e diz que pessoas normais não ficam enfrentando inimigos todas as vezes que eles aparecem. Em resposta, o Seika vai lá e diz que não tem como, já que ele está envolvido demais nisso. Porém, contanto que as pessoas não percebessem, não tem problema em ele se envolver. Dito isso, o grupo de demônios chegam na cidade da escola do Seika para matar a heroína. E em frente a essa cidade, o capitão demoníaco disse que não havia inimigos fortes, então o trampo deles era para ser fácil. Porém, esse capitão estava sentindo um medo estranho e ele não sabia entender o motivo disso. Assim, após contar o plano dele para o resto do grupo dos demônios, o capitão demoníaco vai lá e diz que eles vão cumprir seu objetivo e vão voltar vivos para casa. Porém, ao entrar na cidade, os demônios percebem um nevoeiro vermelho estranho no local. Mesmo vendo isso, os demônios ignoram esse fato. Assim, dois desses demônios começam a conversar aí sobre como o capitão deles tinha dado muito mais confiança para o grupo, e que após eles matarem a grande heroína, eles poderiam ficar de cabeça erguida para os seus parentes e dizer que eles tinham feito aí um ato demoniacamente heróico. E enquanto isso, vemos que a Mabel estava enfrentando um dos demônios desse grupo. Então, quando esse demônio estava prestes a dar um ataque final na Mabel, ela sumiu e no lugar dela apareceu um Shikigami do Seika. Em seguida, todos os demônios se encontraram no local onde o capitão deles estava. Lá, eles relataram que tinha algo estranho acontecendo com essa névoa e com esses humanos, já que toda vez que eles atacavam os humanos, uns talismãs estranhos apareciam no lugar deles. Do nada, o Seika aparece cantando um poema para esses demônios superiores. E em frente ao Seika, o capitão demoníaco usa sua habilidade de ver o nível de poder das pessoas. Nesse momento, o bichão entra em choque. E bom, já o outro demônio que não tinha essa habilidade e não sabia o nível de poder do Seika foi tentar combater ele. Como resultado, o cara perdeu a cabeça. Logo em seguida, o Seika vai lá e mata uns outros demônios desse grupo apenas usando um Shikigami. Vendo isso, o capitão demoníaco entra em mais pânico ainda e diz que desde que ele viu o Seika com seus próprios olhos, ele sabia muito bem que mesmo com esse grupo de demônios de elite, ele não iria conseguir confrontá-lo. Dessa forma, o capitão demoníaco chamado Zor pede para o último demônio fugir e diz para ele reportar aos seus companheiros tudo o que aconteceu. Não só isso, mas esse Zor revela que quem estava na frente deles era o próprio Rei Demônio. E ao ouvir que o próprio Rei Demônio está do lado dos humanos, o demônio entra em desespero total. Então ele pede para o demônio com magia de teleporte meter o pé. E ali mesmo, nesse exato momento, o Seika mata o demônio Zor. E mesmo com o demônio de teleporte pensando que tinha conseguido fugir, o Seika vai lá e mata ele usando um Shikigami. Vendo tudo isso, a Yuki chega até mesmo a ficar apavorada com o nível de poder do Seika. No fim, graças ao nosso personagem principal, a cerimônia da escola consegue acontecer
normalmente. E antes que o Seika pudesse fazer o discurso aí da cerimônia, um exército enviado pelo Marquês invade a escola. Eles contam estar procurando pela Amy, já que segundo o comandante desse exército, a Amy tinha cometido um crime de matar um demônio pacifista e que por conta disso, ela seria presa. Demônio pacifista, olha esses animais. Ah não, mano. E mesmo com a Ifa e a Mabel querendo partir para cima desses soldados, o Seika disse que eles não precisavam fazer nada e que em breve ela seria solta. Depois disso, o Seika foi conversar com a diretora e lá, a diretora diz que nem todos do Império concordam com a existência da grande heroína. Após saber disso, o Seika garante que não iria fazer nada precipitado e queria esperar a diretora dar um jeito nisso. No entanto, ao chegar à noite, o Seika já vai e invoca o seu dragão lendário. Nesse momento, a Yuki diz que o Seika não deveria salvar a Amy, já que ele estava prestes a usar o seu poder imenso para matar pessoas importantes do Império e que no fim, ele iria acabar se tornando a mesma pessoa da sua vida passada. Em resposta, o Seika foi lá e disse que bastava ele matar todo mundo que olhasse o poder dele. Porém, a Yuki, percebendo que o Seika estava muito furioso com toda essa situação, vai lá e diz que ele deveria pensar muito bem antes de tomar uma atitude como essa. Mas no fim, o Seika ignora totalmente a Yuki e sobe no seu dragão para salvar a Amy. Assim, em frente ao reino, o Seika invoca um monte de Shikigamis e já encontra de primeira a posição da Amy. E mesmo com um exército inteiro na frente do Seika, ele facilmente mata todos eles em segundo. Após derrotar todo esse exército, o Seika invade a prisão onde a Amy está. E em frente a Amy, o Seika vai lá e revela que ela é a grande heroína das histórias. Daí por ela ser uma pessoa tão poderosa, no fim, ela iria acabar sendo atacada pelas pessoas fracas. Após falar isso, o Seika diz para a Amy fugir com ele dali para um lugar distante. No entanto, o Glyn e a Fiona aparecem do nada. Nesse momento, a Fiona diz que o fato de existir um herói na atualidade só comprova que no futuro uma guerra gigantesca vai acontecer. Mas no momento, ninguém quer uma guerra, nem os demônios, nem os humanos. Dito isso, a Fiona revela que ela não pretende matar a Amy e que na verdade ela queria encontrar uma forma de salvá-la. Mesmo assim, o nosso protagonista acaba não querendo deixar a Amy com a Fiona e por causa disso, a Fiona resolve entregar uma carruagem para o Seika e a Amy poderem fugir. E vendo essa atitude, o Seika resolve mostrar um pouco de gratidão. E então, ele usa uma magia poderosa e revive todos os soldados que ele matou. Pô, o cara não ia matar todo mundo que visse o poder dele, não entendo. Feito isso, a Amy pede para o Seika contar tudo que ele sabe sobre essa tal de heroína. Já a Fiona começa a conversar com uma entidade que estava na sombra dela. E ao perguntar para essa entidade quem era esse garoto que acabou de salvar a heroína, ela acaba descobrindo que o nosso protagonista aí é o rei demônio dessa geração. Então aí a princesa sacerdotisa com o nome de Fiona faz uma revelação aí que o futuro do nosso protagonista é ajudar as outras pessoas. E ele vai fazer isso tudo mesmo sabendo que por conta disso ele vai ser destruído aí no final, do mesmo jeito como ele foi destruído na sua última vida. E depois disso tudo vemos o Seika e a Amy indo para um novo reino se aventurar. E ao chegarem nesse reino, eles se encontram aí com a Ifa e com a Mabel. E é dessa forma que o anime acaba.